A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, Marcos Souza. Vamos estar falando do canal Explicando a Bíblia, né? Nós vamos estar falando mais um pouquinho da Palavra de Deus, tá? Mais um ensinamento da Palavra de Deus. De vez em quando, já falei, nós vamos estar lançando novos vídeos, tá? Explicando a Palavra de Deus. É preciso explicar a Palavra de Deus. Os anos estão passando, as coisas estão acontecendo e você precisa saber a verdade da Palavra de Deus, tá? Você que está há muito tempo na igreja, você que está entrando agora. Hoje nós temos canais de YouTube aí direto, falando sobre Jesus. Você não precisa estar dentro da igreja para aprender da Palavra de Deus. Infelizmente, dentro da igreja, o ensinamento que é dado não é o real da Bíblia. Hoje eu posso dizer isso para vocês, tá? Então você vai estar aprendendo aqui nesse canal. Eu vou explicar da melhor maneira possível o que você precisa entender da Palavra de Deus. Porque durante muitos anos eu aprendi, eu não sabia nada, eu entrei na igreja, saí do catolicismo, que já era um engano, tá? Volto a falar aqui, o catolicismo é Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era dessa igreja. Se você, pelo nome, você já vê que é uma igreja romana. Ah, é de Roma? Era de Roma. Foi criado por Constantino. O imperador Constantino criou a Igreja Católica, tá? Ah, o imperador se converteu ao cristianismo? Não, ele não se converteu ao cristianismo, tá? Ele abraçou o cristianismo e montou a igreja do jeito dele. Não era a igreja de Cristo. Você tem que entender isso. O imperador Constantino, ele fundou a Igreja Católica, fundou o cristianismo do jeito dele, mas não era o cristianismo de Jesus, dos discípulos de Jesus, tá? Isso você precisa entender. E depois, além das outras religiões, de muçulmano, que surgiram lá naquele período também, tá? Veio surgindo agora, há pouco tempo, acho que mais ou menos 1800 por aí, né? A igreja evangélica. Em 1500, Martinho Lutero se revoltou, né? E acabou espalhando as igrejas. E aí veio as luteranas e outras por aí afora. Então, de 1500 para cá começou a surgir a igreja, surgiu também a igreja evangélica, né? Que os dois missionários vieram para o Brasil, se eu não me engano, para Curitiba, e fundaram as igrejas, e aí se espalhou, abriu várias denominações. Então, viemos aprendendo. A Igreja Católica ensinava de um jeito, né? Até hoje ensina, claro, através dos padres, através dos papas, que não existe isso, tá? Ou qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. O papado foi criado pelo homem, não é de Deus. Ah, não, mas Jesus criou o primeiro papa, que foi Pedro. Gente, não é nada disso, tá? Igreja Católica, os homens daquela época pegaram essas passagens, e Pedro seria o primeiro papa, né? A minha chave estou entregando a Pedro, e transformaram em vários papas. Se você não sabe, já teve papa mulher, muita gente não sabe disso. Eu mesmo era católico, não sabia. Já teve papa de tudo quanto é jeito, papas corruptos, papas que nunca foi evangélico, nunca foi cristão. Então teve eles por pura política, é igual presidente, entra um presidente, sai outro. É a mesma coisa com papa, e vai ser sempre assim. Para a igreja católica, os papas são os falsos profetas. Para a igreja evangélica, os papas são os falsos profetas, que vão vir, e já surgiram bilhões de papas, e nenhum deles foi esse anticristo que eles tanto esperam aí. Mas eu não vou falar disso hoje não, tá? Eu vou falar hoje para vocês, está em Atos, né, capítulo 15, porque pela Igreja Católica temos que fazer muitas coisas para salvação, certo? Inclusive as indulgências, né? Durante anos, para ser salvo, tinha que comprar indulgências, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Para a Igreja Evangélica é preciso se batizar nas águas, é preciso dar dízimo. Para ser salvo, você tem que dar dízimo. Para ser salvo, você tem que se batizar nas águas. Para ser salvo, você tem que jejuar. Para ser salvo, você tem que frequentar a igreja. Para ser salvo, você tem que fazer várias coisas. Tomar Santa Ceia, tá, gente? Então, são várias coisas para você ser salvo.
Pro lado do muçulmano, você tem que matar os outros, você tem que explodir. Você fizer certas coisas, né? Explodir, matar várias pessoas que não são da religião deles. Eles ganham entrada no céu, várias mulheres, 10 virgens, uma porção de baboseiras, tá? Uma porção de baboseiras. Isso tanto da igreja católica, como da igreja evangélica, como dos muçulmanos. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia que o apóstolo Paulo, junto com os discípulos, se reuniram porque a religião daquela época, os judeus daquela época, que existia também essa divisão, tá? Existia a divisão, quem seguia Jesus e quem seguia os judeus. Quem seguia os judeus vivia debaixo da lei, quem não queria seguir Jesus. Então houve essa divisão. Paulo e Barnabé, nas viagens deles, que Paulo foi separado para pregar para os gentios. Na verdade, começou até com Pedro, pregando para Cornélio, e está até em Atos Apóstolos mesmo. Mas aí logo depois surgiu um problema. Paulo pregava uma situação e os judeus que viviam debaixo da lei, que também já estavam, veja bem, os judeus que já estavam convertidos a Jesus e já tinham confiado, acreditado que Jesus era o Messias, eles queriam que os gentios que se convertessem, que já estava aberto, né, depois de Paulo com Cornélio, e de Pedro com Cornélio, e Paulo, que foi indicado por Jesus, pelo próprio Jesus, para levar a palavra aos gentios, começou a haver um conflito. Por quê? Quem se convertesse para o Evangelho de Cristo tinha que, pela ideia dos judeus convertidos, essas pessoas tinham que circuncidar, tinham que se batizar, tinham que guardar a lei. Eles tinham que guardar toda a lei. Então o ensinamento desses rapazes, desse pessoal naquele período, era que todos os gentios que tinham outro tipo de crença, que adorava deuses estranhos, né, que fazia aquelas coisas lá que os judeus não faziam, então eles tinham que se converter ao Senhor, mas também tinham que guardar a lei. Isso teve um conflito. Por quê? Não era isso que Paulo estava ensinando. Paulo não estava ensinando isso. E os judeus convertidos queriam que os gentios fizessem isso. Entendeu? Então houve esse conflito e então Paulo viu, opa, desse jeito não está dando. Tem coisa errada aqui. Eu estou ensinando de um jeito, Jesus me mandou ensinar assim, fazer assim, e os judeus estão querendo que seja diferente do jeito deles. Então teve um concílio, foi o primeiro concílio da igreja. Teve uma reunião entre os apóstolos e Paulo para definir essa situação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, tá? Isso engloba, gente, toda a situação hoje. Hoje, você acha que é diferente? Não. Hoje, para a igreja católica, tem que ter as certas coisas deles para ser salvo. E para a igreja evangélica, a mesma coisa. Você tem que fazer certas coisas que estão na lei. Da lei. Os evangélicos hoje estão fazendo igual os judeus de antigamente. Que as pessoas que se convertam também façam as coisas da lei. Contra a vontade de Paulo. Para você ver como que a situação é complicada. Então nós vamos ler aqui, tá? E eu vou te mostrar como o conflito há dentro da igreja contra a palavra de Deus, tá? Então você vai entender o que eu estou falando. Vamos ler junto, tá? Para você ver se você aprende um pouquinho da palavra de Deus, porque o que estão ensinando há muito tempo está errado. Nós aprendemos muita coisa errada, tá? E eu estou aqui para tentar te ajudar, porque hoje eu consigo ler a Bíblia como ela tem que ser lida. Você tem que entender a Bíblia da seguinte maneira: quando foi escrita, para quem foi escrita, por que foi escrita. Se você não conseguir interpretar uma coisa simples de português, dizem que você precisa do Espírito Santo para ler a Bíblia, senão você não lê. Então, com o Espírito Santo de Deus, eles estão ensinando e aprendendo durante anos errado. Eles eliminam o português,
a interpretação de texto, que você precisa ter interpretação de texto para tudo, é a tal da exegética, e quando você vai ler, você joga para o outro lado. Então eu vou tentar te explicar e ver se você abre a mente um pouquinho para tentar aprender o que eu vou falar com você agora. Antes de falar, não esquece, tá? Se você gostou do vídeo, do ensinamento, dá um likezinho aí, se você puder se inscrever no canal, valeu? Eu dependo dessa moral aí. Não é para ganhar dinheiro esse canal, que não é para isso. Eu tenho outro canal de futebol que eu estou montando para ganhar dinheiro, mas esse aqui é para te ajudar outras pessoas. Se você puder compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, dar um like se você gostou, comenta alguma coisa. Eu tento tirar sua dúvida, se possível, com qualquer outro tema, tá? Eu te agradeço. Vamos lá, vou mostrar aqui. Vamos tentar ver se dá para entrar aqui. Aqui, ó. Tá, vamos ficar por aqui mesmo, tá, gente? Já vão ler aqui. Acompanha aí, por favor, tá? A leitura da palavra de Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que eu vou ler bastante coisa. Com relação à palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Vou tentar botar o cursor aqui, gente. Eu tinha que ter visto isso antes. Eu tirei o cursor aqui de jogada. Era bom para estar aqui. Mas vamos lá, vamos por aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui. Pra ver se você entenda. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Cada um que eu for ler. Opa. Vou ler o primeiro. Vamos lá. Olha só. Então alguns, porque aqui eu mostro aqui, mas ele não aparece depois. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, veja bem, não podereis salvar-vos. Não podeis salvar-vos. Olha aí. Tendo ido 2, vou ler assim melhor, gente, vamos lá. 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, tá? 3. Vamos lá, tá dando para ver em cima, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, olha aí, gente, da seita dos fariseus. Deixa eu ver se eu fecho esse troço aqui. Deixa pra lá, vamos embora. Isso aí, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo. Espera aí. Barulho aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério, necessário, gente. Aqui o mistério quer dizer necessário, tá? Que era necessário circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha aí, presta atenção. Olha o que alguns, porém, das seitas dos fariseus. Preste atenção nisso, gente. Fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mistério,
circundá-los, ou seja, era necessário circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, os gentios tinham que ser circuncidados, adultos já, tá? E tinham que guardar a lei para se converter, para ser salvo. Então essa era a obrigação daqueles caras, que eles queriam que os gentios fizessem. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar essas coisas aqui de trás, tá? Aí vamos lá, olha só. 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, para tratar desse assunto, tá, gente? Aqui considerar é tratar desse assunto. Vou baixar um pouquinho. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há... Olha aqui, gente, quem está falando é Pedro. Presta atenção, tá? Pedro. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ele está falando de Cornélio, tá? Quando Deus levantou ele para ir falar com Cornélio. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Vamos lá. 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os com seus coração pela fé. Tá aí, ó. Olha o 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Paulo está falando? Tá? Então vamos lá. Agora, o 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Tá vendo aí, gente? Ou seja, Paulo está dizendo que a lei nem eles podiam suportar, nem os pais e nem eles, os discípulos. Por que essa servidão em cima deles? E agora querem passar para os gentios. Vamos lá. Mas cremos que seremos salvos pela graça. Olha aí, gente, olha aí. Olha Pedro falando, O 11, gente. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pela graça, quem? Gentios e os judeus, cristãos. Seria salvo pela graça, pela fé em Jesus, só, tá? Então, vamos lá. 12. E então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou Simão Pedro, tá, gente? Simão Pedro, vamos botar assim, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deixa eu tirar essa porcaria daqui. 15. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das duas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, se faz todas estas coisas. 18. Conhecidas são
a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Tá? Olha aí Tiago falando, tá? 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha aí, olha qual seria a regra, gente. Aqui, ó, olha aqui, olha aqui, eu vou sublinhar para você, tá? Só isso aqui por enquanto. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, coisas oferecidas aos ídolos, tá? Tá aqui, deixa eu fazer de novo, que sumiu aqui, para você entender. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Olha qual era a regra para os gentios se salvarem, tá? Porque Moisés, de 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barrabás, e Silas, homens distintos dentre os irmãos. 23. E por intermédio deles escrevessem o seguinte: os apóstolos e os anciãos e irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós, olha só, hein? Gente que saiu deles, saiu do meio deles, que eram convertidos ao Senhor, tá? Judeus convertidos ao Senhor. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado este mandamento. Tá aqui, gente, ó. Olha só, hein? Olha aqui, ó. Olha o que eles estavam passando para os homens. Gente, os irmãos lá, tá? Daqui, deveis circuncidar-vos, tinham que circuncidar e guardar toda a lei. Eles tinham que fazer isso. Os gentios, acostumados com um tipo de vida, tá? Agora, para se converter, para se salvar, tinha que guardar toda a lei. Ou seja, tudo que os judeus sempre aprenderam durante anos de pai para filho, lá do Velho Testamento de Moisés. Agora essas pessoas, para se salvar, tinha que guardar tudo o que os judeus aprenderam durante séculos, tá? Nas sinagogas, de pai para filho, e aqueles ensinamentos. Olha como o troço é sério, tá, gente? Olha como o troço é sério. Desculpa, beber uma aguinha. Vamos para o 25. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, é palavra meio que esquisita, mas é isso aí. Ou seja, concordaram, né? Eleger alguns, é palavra esquisita, deveria ser diferente, mas deixa pra lá. Tá escrito assim, essas palavras é meio complicada. Mas concordaram, eles se reuniram, concordaram, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Simplesmente as coisas necessárias para aquele período, gente, presta atenção. 29. Que vos abastenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, os gentios tinham mania, tá, gente, de sacrificar aos ídolos. Os deuses daquele época, os gentios, de qualquer nação, os caras, toda hora aparecem essas coisas aqui, é complicado. Vou ter que ampliar depois, tentar botar para cima para ver se não aparecem muito essas propagandas. Toda hora aparece. Então, gente, aquele período, os gentios que viviam de várias nações, eles tinham, principalmente romanos, tá? Então eles tinham os deuses deles. Eles sacrificavam para os deuses deles. São vários deuses. Você vai ver no Egito. Egito era pandemia de deuses. Então todas as gerações egípcia, os gentios ali em geral, os egípcios, cananeus, era romanos, era italiano, inglês, tinha tudo. Aquele período tinha tudo. Os assírios. Ali se fala, gente, de pessoas de todas as nações. Os gentios são pessoas de todas as nações, como hoje. Hoje é Inglaterra, Japão, Itália, França, sei lá o que. Todo gentio. Brasil, entendeu? Que não são servos de Deus, que não são judeus. Todos que não são judeus são gentios. Entendeu? Essa é a regra. E aquele período era a mesma coisa. Então, eles adoravam outros deuses. Eles tinham os deuses deles como tem hoje. A Igreja Católica são vários deuses. Eles creem em Deus? Creio, mas eles têm vários deuses, várias estátuas, vários santos. São Jorge, São Judas Tadeu, a própria Maria. Então, eles não têm vários deuses? Tem gente que sacrifica. A Umbanda, o Espiritismo, não tem isso? Tanto que até o mesmo, a Igreja Católica são os mesmos santos que foram criados, isso veio lá da África. Então eles têm esses negócios de deuses. Eles sacrificam os bandos, os espíritas. Eles sacrificam para aqueles. Então o que a Bíblia está falando aqui? Estão falando, gente, vocês vão ter que parar de fazer isso, tá? Para se converter ao Senhor, teria que parar de fazer isso. Olha, tá aí, ó. Que vos 29, né? Que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Ou seja, não deveria mais sacrificar nada para ídolo. E do sangue, que eles bebiam sangue, essas coisas todas. Hoje acontece, você sabe disso, que existe isso dentro do espiritismo. Da carne sufocada, o bicho morto sufocado, tá? Não comeria esse tipo de carne, enforcada. E da fornicação. Teria que ser com a tua esposa. Claro, você não pode ficar vivendo com várias mulheres e achar que está bem com Deus. Não está bem com Deus. Então tá aí, da fornicação. E das coisas, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, tá? Está aí, explicando isso aí. Guardar essas coisas. Então você tem que evitar essas coisas. Estão sendo bem claro aqui na palavra de Deus. Vou ler de novo. Que 29, olha aí, gente, tá aí, vou até sublinhar aqui para você entender, ó. Leia bem isso aí. Isso aí foi decidido pela igreja. A igreja quem? Qual igreja? A igreja do primeiro século, os discípulos, junto com o Espírito Santo de Deus. Ali estava reunido Paulo, Pedro, João, toda a igreja, os seus discípulos, Tiago, mais os anciãos, os mais velhos lá ainda que se converteram, que eram da igreja. Todos estavam reunidos, junto com o Espírito Santo de Deus, concordando, certo? Que foi o Espírito Santo de Deus que guia todos nós e guiavam eles também. Ficou decidido isso. Para ser salvo, era necessário simplesmente, não precisava guardar nada de lei, não precisava de batismo, não precisava nada disso. Para os gentios, tá? Não precisava tomar santa ceia, não precisava fazer nada disso que se fazem hoje, que se mandam você fazer isso, dar dízimo, nada disso. Dízimo é da lei, batismo é da lei, tudo isso é da lei. Então você não precisava, como você não precisa até hoje, não precisa. Então tá aqui, tentam botar na tua cabeça que você tem que fazer certas coisas hoje, mas não precisava. E isso ainda antes de se concretizar a graça, que a graça só veio, tá? Já foi falado aqui antes, a salvação é pela fé em Jesus. Mas até a destruição do templo, antes aqui ainda estava sendo espalhado o evangelho, do reino,
pelo aquele período, ou seja, até ser destruição do templo, acabar com o sacrifício do judeu, acabar com tudo, ainda existia o sacrifício no templo. Então existia um certo conflito, que ainda existia o sacrifício no templo. Jesus já tinha morrido, já tinha se sacrificado por todos nós, tá? Você dali já passaria a crer só em Jesus, crer em Jesus será salvo tu e tua casa. Jesus já tinha pregado isso, tá? Paulo já tinha pregado, Pedro já tinha pregado, os apóstolos pregavam. E ainda existia o templo, e ainda existia o sacrifício, existia o conflito, tá? Tanto que eles se reuniram, ou seja, o judeu continuava daquele jeito, se batizando, circuncidando, tinha todo aquele período, mas para a igreja de Cristo já não era mais assim. Os judeus tinham que circuncidar. Os filhos nasciam e continuavam. Quem se convertia para Cristo já não precisava isso. Paulo fala que já não precisava circuncidar. E eles ainda queriam e guardar a lei. Paulo pregava que não. Até para os judeus, tá? Mas os judeus que estavam convertidos ao Senhor, eles diziam que até os gentios tinham que guardar a lei. Completamente, totalmente diferente. E aqui eles se reuniram, tá? Foi a primeira reunião dos discípulos de Jesus, com Pedro, Paulo e todo mundo reunido. E ficou decidido isso aí, que mais uma vez eu vou ler para você. Tiago, com a palavra, irmão de Jesus, você conhece, falou aqui no 29, que vos abastenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tá, gente? Aqui é a palavra dos discípulos. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Acho que eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Deixa eu voltar para cá para a gente conversar. Gente, tá aí explicado a palavra do Senhor. Eles, os apóstolos, reunidos, e decidiram que o gentio não precisava fazer mais nada. Simplesmente se abastecer, não adorar ídolos, não sacrificar aos ídolos, não comer sangue, não beber sangue, certo? Que eles faziam para os ídolos deles, não se misturar fornicação com outras mulheres, com outras coisas, a não ser com as mulheres deles, claro que seria normal, isso é bíblico, crescei e multiplicai-vos, e não se contaminar com essas coisas. É simples. Agora, não tinha que guardar lei, não tinha que cumprir mandamento nenhum, não tinha que fazer nada disso. Tá escrito, tá escrito. Volta o vídeo aí, vai lá, abre a Bíblia, vai em Atos dos Apóstolos. O que ficou decidido? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Volta pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais para mostrar para vocês. Paulo aqui, o 35 fala: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar os irmãos. Aí Paulo voltou para tudo de novo. Entre eles entraram. Tá, então aqui foi isso mesmo, tá? Então ficou decidido isso aí. Paulo depois voltou. Tudo que os caras tinham feito besteira lá, Paulo teve que voltar tudo de novo na viagem dele e tirar tudo que os judeus haviam, o ensinamento de Paulo tinha dado, que os caras tinham feito, tinha que voltar tudo de novo e ensinar tudo de novo. Olha o trabalho que Paulo teve, tá? Por quê? Isso acontece, gente, nas igrejas. O que acontecia lá com os judeus, e acontece até hoje. Olha quantos anos o templo já foi destruído. Gente, nós já se passaram quantos séculos? 20 séculos. Primeiro século, nos anos 70, o templo foi destruído. O Império Romano destruiu o templo, que foi a vingança do Senhor Jesus, tá? Mandar os imperadores, né, daquele período, que foi Nero, depois Vespasiano, com os seus 2 filhos,
Tito e Vespasiano, se eu não me engano, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, porque não deveria ter mais sacrifício. Jesus se sacrificou na cruz do Calvário por todos nós, e agora todos, para ser salvo, era olhar para a cruz. O sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. Jesus veio para nos salvar. Ele nos salvou, nos libertou. Libertou os judeus e nos libertou. Todos que creem em Jesus Cristo serão salvos. Aquele que ainda esteja morto, que crê na palavra de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vê, Jesus falou isso. Jesus veio para nos salvar e ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele nos salvou na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício. Jesus foi o sacrifício vivo. A palavra de Deus fala muito bem, Paulo fala, Pedro fala, que os sangue de bodes, de animais, não... Eu li até antes aqui, mas eu acho que eu li separado, não falei para vocês. O sangue de bode, de bicho, não tirava pecado. Ele encobria o pecado. Mas veio Jesus Cristo, que veio e morreu. Esse sim tirou todo o pecado. Ele se sacrificou por cada um de nós. Ou seja, Jesus já fez o sacrifício. E quando o templo foi destruído, acabou o sacrifício. Não existe mais sacrifício, não existe mais lei. A lei ela está no nosso coração. Jesus deixou os mandamentos no nosso coração. Não roubarás, não matarás, não fará falsos deuses. Está no nosso coração. É essa lei que se tornam duas: amar o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não traz, você não faz nada disso. E você ama Deus sobre todas as coisas, então tá junto. Jesus deixou só esses dois mandamentos. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se a fé, nós somos salvos pela fé em Jesus. Infelizmente, gente, tem muita gente que não crê em Jesus. Tem muita gente que não crê em Jesus. Pensa que é pouca? Não, bilhões e bilhões que não acredita que Jesus é o Messias. Ou seja, mas Jesus foi bem claro. As minhas ovelhas, é isso que dificilmente a gente consegue entender. Jesus ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é um escolhido de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai parar de fazer essas coisas. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa má, se você vive nessa índole, se você foi induzido, tá? Por alguém, criação, sei lá, a fazer essas coisas, se você é um escolhido de Deus, você vai parar de fazer e você vai viver a vida correta. Dentro da igreja? Não. Quer dizer que você tem que estar dentro da igreja. Existe milhões e milhões de gente correta que não frequenta a igreja. Então isso é uma falácia, isso é só coisas que as pessoas vieram aprendendo de anos, que tem que estar dentro da igreja para ser pessoas boas. Tem gente que não frequenta a igreja que não comete nada disso e crê em Jesus e está salvo. Então a salvação, gente, é pela graça. Quem escolhe vai ser salvo ou não, não é você e não sou eu. É Jesus. Ele que escolheu, Deus escolheu. E mandou seu Filho para morrer por nós, pelos escolhidos. Então nós somos salvos pela graça. E até hoje as pessoas estão dentro das igrejas trazendo, olha só, a mesma coisa que aconteceu aqui, eu acabei de ler para vocês. Dentro da igreja, para você ser salvo, você tem que dar dízimo, você tem que participar de Santa Ceia, você tem que se batizar nas águas, você tem que guardar a lei, você tem que jejuar, você tem que fazer uma porção de coisa da lei. Mas Paulo, Pedro, os apóstolos, e junto com o Espírito Santo de Deus, se reuniram para dizer que você não precisa fazer nada disso. Agora você tenta entender, você tenta ler e tenta ver o que está errado. Quem está certo? Os apóstolos ou os pastores de hoje e os padres de hoje? Gente, a palavra de Deus está aí. É só você ler e entender. É difícil,
Porque é muita coisa falácia, muita coisa dita daqui, dali, de lá para cá, e tua cabeça fica... Mas quando você começa a entender as coisas, você vai ver que você é salvo pela graça, por ser escolhido de Deus. E simplesmente você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez. O que Jesus fez? Ele santificou você, ele purificou você, ele levou os seus pecados. A Bíblia, várias passagens que Jesus levou os nossos pecados. Jesus já nos salvou na cruz do Calvário. E se ele te escolheu, você é salvo, você é livre. Não é um batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas, eu vou falar uma coisa muito séria para você hoje, tá? Quando você se batiza nas águas, eu preciso me batizar nas águas para ser salvo. Você está tirando Jesus da cruz. Jesus então não morreu por você. Se você precisa tomar Santa Ceia para se salvar, se você não tomar Santa Ceia, você não está salvo. Jesus morreu inútil por você. Se você precisa se batizar nas águas para ser salvo, Jesus morreu em vão para você. Se você precisa dar dízimo, senão você não vai ser salvo, Jesus morreu em vão para você. E é esse o ensinamento que está tendo dentro da igreja. Se você não oferecer alguma coisa para Maria ou para São Jorge, tá lá, igrejas lotadas. Você tem que oferecer alguma coisa, você tem que levar alguma coisa para São Jorge, você tem que estar todo ano lá no dia de São Jorge na igreja, senão você vai ser salvo, senão você não vai receber tua cura. O sacrifício de Jesus foi em vão para você. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, tá? Gente, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Você recebe suas bênçãos, suas maravilhas pela fé em Jesus Cristo. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já morreu por mim e por você. Jesus se sacrificou por mim e por você. Você é salvo em Cristo Jesus. Creia nisso. Está aí. Para aquele período ainda, que ainda existia o templo, está aí os discípulos falando. Tinha que se afastar das coisas oferecidas por os ídolos, tinha que fugir da fornicação, tinha que fazer aquelas coisas. Isso ainda até o templo não tinha sido destruído. Ainda não tinha sido implantado a graça, tá? É falado até da graça, mas a graça em si ela não tinha sido implantada. Quando o templo caiu, quando Jerusalém foi destruído, quando acabou-se a lei naquele período, já viviam da lei, viviam do sacrifício, acabou, foi instituída a graça. Pela graça sois salvos, pela graça. Você não tem que fazer nada, é favor, graça é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Jesus decidiu te salvar, tá, irmãos? Então esse é mais um ensinamento da palavra de Deus, que você é salvo pela graça de Deus. Não tenha que fazer nada. Se você estiver fazendo essas coisas, você está debaixo da lei. E a Bíblia diz que maldito, presta atenção, maldito todo aquele que vive debaixo da lei. Dízimo é da lei, Santa Ceia é da lei, circuncidação, se você circuncidar é da lei, tá? São várias coisas. E se você, olha só, presta atenção, vou falar isso aqui para você entender. Se você tem que se batizar hoje nas águas para ser salvo, se você, olha o que os caras falaram lá, se você tem se batizar nas águas para ser salvo, se você tem que jejuar para ser salvo, se você tem que tomar Santa Ceia para ser salvo, se você tem que dar dízimo para ser salvo, você também tem que se circuncidar, que era o principal. Você tem que se circuncidar. Você que é homem, você sabe, né? Se você está querendo fazer essas coisas aí, que eu te falei, que acontece dentro da igreja, você tem que se circuncidar também. Ah, você está velho? É. Você sabe o que é circuncidar? Procura saber o que é circuncidar. Então você não está salvo, tá? Porque era o principal deles, era isso, circuncidar. A briga de Paulo com os judeus daquele período era que os gentios tinham que se circuncidar também para ser salvos, tá? Então se você faz essas coisas aí, tem que fazer as outras também. Procura saber o que é circuncidar, tá? E pode tratar de circuncidar, se é isso que você está querendo viver debaixo da lei, pode tratar de circuncidar, tá? Senão você não está salvo não. Mas irmãos, tá aí a explicação da palavra de Deus, tá? Mais um vídeo, vou estar sempre fazendo aqui, você vai estar aprendendo a palavra de Deus. Mandam
pode perguntar aí, o que eu puder, eu já falei, eu vou ajudar, tá? Para você tentar sair dessa prisão que é o evangelho de hoje. Nós estamos no evangelho da graça, nós não somos presos, nós somos livres. Você quer ser livre? Aprenda um pouquinho da palavra de Deus. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Valeu? Vou gostar muito de estar conversando com você. Ó, o vídeo ficou bastante longo aí. 45 minutos, nem eu sabia que ia durar isso tudo. Eu estava tentando fazer vídeo mais curto, mas durou bastante. Mas estamos juntos aí. Valeu, a paz do Senhor Jesus.